Olá, crianças. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido uma Semana Santa maravilhosa, cheia de alegrias. Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2020. Vamos começar a nossa semana com a nossa aula de língua portuguesa e hoje estaremos trabalhando leitura e interpretação. Quero dizer a vocês que estou com muitas saudades. Estou crendo que logo isso vai passar e que estaremos juntos novamente no nosso cotidiano de todos os dias. Mas antes de começar a nossa aula, vamos falar com Deus. Vamos para a nossa oração. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino e o poder. Amém.
Vamos agora entrar no nosso conteúdo, que é uma interpretação e que diz: o que há de novo? E nós vamos trocar ideia de um assunto que está em alta, né? Esses últimos dias, pois, com essa pandemia do Covid-19, essas pessoinhas especiais estão em evidência. Especialistas afirmam que idosos que convivem com pessoas mais novas se sentem menos sozinhos e passam a enxergar um sentido maior na vida. Em alguns casos, o entusiasmo aumenta tanto que eles podem até ter mais disposição para enfrentar doenças ou outros obstáculos. Então mostra aqui, né, um idoso andando de bicicleta com alguém que deve ser sua netinha, sua bisneta, não é verdade? Então vem as perguntas aí que vocês podem estar respondendo aí mesmo nesse espaço. Você convive com alguma pessoa idosa? Se sim, relate uma experiência do convívio com essa pessoa. O que uma pessoa idosa pode fazer por você e o que você pode fazer por ela? O que você sabe sobre o modo de vida dos idosos? Que textos deve procurar para obter informações atualizadas sobre essa etapa da vida? Então vocês vão estar respondendo nesse espaço aí embaixo, né, que é a nossa troca de ideias que nós fazemos na sala de aula. Virando a página, vamos agora focar na leitura, que é uma reportagem. Em reportagens é possível conhecer histórias que dizem a respeito a um assunto de interesse da sociedade. O assunto de hoje é: a revolução dos robôs cuidadores está por vir? Então, uma pergunta que fica aí no ar. Será que a revolução dos robôs cuidadores de crianças, cuidadores de idosos, está por vir? Um futuro de cuidadores robóticos está mais próximo do que podemos imaginar. Filmes como Frank e o Robô foi lançado em 2012, e Eu, Robô, que foi lançado em 2004, assim como desenhos animados como Jetsons, retratam um futuro onde empregados robóticos realizam tarefas domésticas, permitindo que as famílias passem mais tempo juntas e que os idosos fiquem independentes por mais tempo. Um futuro de cuidadores robóticos está mais próximo do que podemos imaginar. Aspiradores de pó e cortadores de gramas automáticos já estão disponíveis, por exemplo. E no Japão, já existe uma intensa absorção de tecnologias de assistência e reabilitação para o cuidado de idosos. Por exemplo, aqui o robô Pepe, né, da Universidade de Middlesex, em Londres, apareceu recentemente diante de um comitê parlamentar no Reino Unido para responder a pergunta sobre o papel dos robôs na educação. Então esse robô, né, o Pepe, ele é muito importante, pois ele consegue definir através das nosso rosto, como está o nosso rosto, ele consegue saber se nós estamos tristes, alegres, com raiva, né? Pelas nossas impressões faciais, né? Ele observa e ele pode responder. Os robôs cuidadores, enquanto isso, são um fenômeno relativamente recente. Com o envelhecimento populacional no mundo, há uma crescente demanda para assistência na rotina dos idosos. No entanto, a falta de cuidadores disponíveis poderá provocar uma crise num futuro próximo. O Japão, por exemplo, prevê enfrentar um déficit de 370 mil cuidadores até 2025. Claro, gente, que esse texto
ele não contava com todo esse problema que nós estamos passando, nessa pandemia em que, infelizmente, vitimou, né, muitos idosos. Então, com certeza, isso aqui haverá uma mudança, né? Essa projeção aqui, com certeza, terá uma mudança em consequência da pandemia. Mas vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês um vídeo sobre o robô Pepe, em uma entrevista que ele deu. Preste atenção. Olá, eu, José Velho e Álvaro Lucione, vamos apresentar o mais novo robô na América Latina, o Pepe. É isso aí, Gil. Vamos fazer uma entrevista aqui pro pessoal. Pepe, o que você viu fazer no Brasil? Eu agora trabalho em uma plataforma para gestão de inteligência artificial e ótimos robôs como ele. Legal, Pepe. E é um fim do amigo Jack? Sim, agora nós vivemos no mundo digital e o físico e o digital juntos. Pepe, fala um pouquinho para nós sobre essa economia da inteligência artificial. Será um tempo de prosperidade para os humanos, onde nós robôs faremos trabalhos braçais e as pessoas poderão criar mais, focando em arte, cultura e filosofia, como um novo renascimento. Pô, incrível, Pepe. Falando em arte, e me fala um pouco se as pessoas estão com medo de perder seus empregos. E como que você vê isso? Não, para compreender que está se fechando pela ruptura da era digital. 3 novos estão se abrindo. Na nossa equipe temos o Paçoca, que é roboticista, a Ana, que é uma especialista em semântica de inteligência artificial, e o Eduardo criativo. Physical. E Pepe, como está o Brasil em tudo isso? Tem muita coisa já acontecendo no Brasil na era da inovação. O Sirius, um acelerador de partículas que está em Campinas. Eu, por exemplo, que estou trabalhando na Bluebot, uma plataforma que integra seres humanos e robôs. Incrível, Pepe. Você já está falando muito bem português. E conta pra gente no Brasil o que você gosta de fazer. Eu gosto de dançar e eu já estou aprendendo os ritmos brasileiros. E agora, vocês vão ver, ele vai dançar para nós, vejam só. Vamos tirar um pouquinho as cadeiras. E Álvaro, o palco é seu, Pepe. Okay, let's dance. Pepe, será? O que você veio fazer no Brasil? Agora trabalho em uma plataforma para gestão de inteligência artificial e ótimos robôs como ele. E você, vai ser o novo unicórnio? Pronto, crianças, vocês viram aí a entrevista, né, do robô Pepper, né? E como foi lido na página anterior, temos aqui um desenho animado que tem o nome dos Jetsons, né? Então eu trouxe algumas partezinhas só para que vocês, eu tenho certeza que não é do tempo de vocês, é do tempo dos pais de vocês, né? É do meu tempo. Então, para que vocês vejam, né, como os Jetsons, apesar de bem antigo esse desenho, já projetava a tecnologia, né, para muitas coisas. Prestem atenção.
Bem, a cadeira mecânica do vovô está pronta. Quer experimentar, Roy? Não, você primeiro. Está bem. Contato. Socorro! Socorro! Para! Essa coisa! Para essa coisa! Que horror! Vamos ligar a tomada. Socorro! Olá, querido. Chegamos. Bem, vejamos. Preciso de uma palavra de 27 letras que quer dizer oposição à ideia de instituições opostas. Inconstitucionalissimamente. Oh, sim, eu ia mesmo dizer isso. Que graça. Essas palavras cruzadas são fáceis. Qualquer um com cérebros resolve. Com cérebro eletrônico. Sim? São exatamente 3 horas. Oh, obrigado. Não há de quê. É hora de sair. Foi um longo dia. Para baixo. Com sorte, evitarei o tráfego para casa. Mas vejam só esse tráfego. O céu está travancado. Bem, já sei o que fazer. Detesto fazer isso, mas é a lei do evita tráfego. A sobrevivência do esperto. Que esperteza! Mas o problema com essas vias celestes é que quando chegam a ser construídas já são obsoletas. Esse tráfego está pior do que nunca. É melhor eu desistir. E dar uma passadinha na barbearia. E no presente, o professor Lunar, do nosso departamento de pesquisas, está trabalhando numa roupa indestrutível. Por favor, soletre indestrutível. Oh, essas secretárias, INT, não, está errado. Indestrutível, INT, diga apenas que está trabalhando numa roupa que não gasta nunca. Escreveu? Assinado o CS Space. Ele passa 2 cópias e... Jackson, atrasado ao serviço, como sempre, Está na cara e na mão, hein, Jackson? Oh, senhor Space, Estamos atrasados de novo, hein, Jackson? o senhor também está, né? Eu não conto nada se o senhor também não disser, não é? Jackson, é melhor você mesmo procurar a companhia de seguro médico e agora, porque do jeito que estou será melhor para você. Sim, senhor. Eu tratarei do seu atraso depois de me certificar dos progressos do professor Lunar. Pesquisas. Vamos então agora proceder ao seu exame. Você já tomou de nossas cápsulas sondadoras esconde-esconde? Cápsulas sondadoras? Não, como funciona? Deve ingerir uma e ela transmite imagens para uma televisão. O senhor vai televisionar imagens dentro de mim, né? Sim, exatamente. A cápsula sondadora nos enviará ao tubo um relatório completo. E aí, crianças? Então, a Pro trouxe alguns exemplos, né, desse desenho animado em que já se trabalhava as tecnologias, né? Mas vamos aí agora para a página 4, né, de língua portuguesa, que tem possibilidades tentadoras. Vamos prestar atenção, vamos acompanhar o texto. Embora as atuais tecnologias de assistência ainda estejam muito longe de preparar nossas refeições, como foi visto no Jetson,
ou realizar nossas tarefas domésticas, elas dão uma tentadora ideia das possibilidades futuras. A maioria dos robôs hoje é usada na indústria pesada. A palavra está, grifada, porque no rodapé da página, aqui abaixo, tem o seu significado. Então, vocês podem estar lendo para saber o significado de indústria pesada. E manufatura, aqui embaixo também está o que quer dizer manufatura, onde tarefas perigosas e repetitivas são realizadas rotineiramente por sistemas automatizados. Eu não estou entendendo. Eu vou trazer esse exemplo de tarefa não perigosa, mas repetitiva para mim, para a Pro Ana Paula. Por exemplo, quando a Pro insiste, quando a Pro pede que vocês façam a autocorreção com muita atenção, é justamente porque se a Pro for pegar livro por livro, caderno por caderno, pode acontecer, tem mais chance de acontecer mais erros do que cada um de vocês está corrigindo o caderno de vocês. Por quê? Uma atividade que ela é repetitiva, a nossa memória, ela guarda uma informação. Por exemplo, eu corrijo 10 cadernos e eu observo, nesses 10 cadernos, Centro de Educação Colibri. Talvez depois do 10º, a minha mente já guardou aquela informação. E aí pode ser que aconteça que em algum dos cadernos venha alguma coisa errada, faltando uma letra trocada, mas a minha mente já guardou. Por quê? Porque foi repetida muitas vezes, eu li muitas vezes repetitivamente. Então eu guardei a informação e pode passar despercebido e eu não me atentar para isso, porque a minha memória já guardou. Trazendo isso para uma indústria pesada ou de manufatura, essa tarefa pode ser perigosa. E o ser humano fazendo isso repetitivamente durante 3, 4 horas, ele pode cometer algum erro. De fazer tantas e tantas vezes, pode acontecer algum erro. Ele pode errar. E o que é que acontece? Esse erro pode trazer um acidente grave e até um acidente fatal. Então, esses trabalhos perigosos, repetitivos, são realizados por sistemas automatizados, que aí embaixo está também, que são feitos por máquinas computadorizadas, para que não haja esse erro que o ser humano pode cometer. No entanto, esses robôs industriais pesados, eles não são projetados para operar na presença de pessoas, pois se movem rápido e são feitos de materiais rígidos que podem causar lesões. Então, eles se movem muito rápido, são máquinas pesadas, E se bater no ser humano, pode causar lesões sérias e até uma lesão fatal. Então, esses robôs industriais, eles não podem operar com pessoas próximas, Aí vamos entrar nos robôs colaborativos, Os robôs colaborativos de hoje, ou chamados de cobots, como são conhecidos, eles são feitos de materiais rígidos. Ao trabalhar próximo de seres humanos, sua velocidade é controlada para garantir que eles possam interagir de forma segura. Então, eles têm um controle através de computadores, para que eles trabalhem com a velocidade controlada, que tenha seus movimentos controlados para que não haja nenhum risco ao ser humano. Para melhorar a segurança, as próximas gerações de robôs colaborativos devem ser feitas de materiais mais macios, como a borracha, como o silicone ou mesmo tecido. Esses robôs são seguros por natureza, devido às propriedades materiais que são feitos, diz Elge Handeman, roboticista, da Universidade de London. Então, é o que ele diz aqui, que eles, não trarão perigo, serão seguros por natureza, porque são feitos de materiais como borracha, silicone e tecido, Havendo um choque, um toque com o ser humano, não vai causar, um acidente grave. Aqui, o roboticista
está aqui embaixo também, né, o profissional responsável por pesquisar e desenvolver diversos tipos de robôs, né? Olha o que ele diz. Eles prometem alcançar a precisão e a repetibilidade dos atuais robôs colaborativos e, ao mesmo tempo, garantir uma interação segura com os humanos, né? Que não venha a causar nenhum acidente, que possa trabalhar os dois juntos sem causar nenhum acidente. Vamos ver aqui, né? Está aqui um dos maiores desafios que está sendo encontrado. Um dos maiores desafios é que os sistemas de interação de robôs com humanos ainda não estão totalmente desenvolvidos, né? Eles funcionam até certo ponto, né? Mas podem facilmente se confundir. Por exemplo, os aspiradores de pó robóticos que não retornam à base de carregamento, né? Então os aspiradores eles saem, fazem todo o trabalho de aspirar o pó da casa, mas eles não conseguem voltar para o ponto de saída dele, o ponto de carregamento. Então ele se confunde. Então ainda não alcançou essa perfeição ainda. Em condições simples de laboratório, os robôs conseguem determinar o melhor caminho a seguir, mas isso lá no laboratório, né? Mas em um ambiente real, por exemplo, na minha casa ou na sua casa, que tem mesas, tem cadeiras e tem bagunça, né? Brinquedos pelo chão, né? Mochila da escola, o tênis, a sandália, a boneca, o carro, né? Então ele vai acontecer o quê? Vai ser bem diferente. O robô vai se confundir e ele não vai conseguir achar o caminho mais fácil para seguir. Muitos desses algoritmos foram desenvolvidos em laboratórios e são relativamente simples em comparação com o nível de desordem e atividade humana dentro de uma casa real, né? A nossa atividade e a desordem, né, é muito grande, né, para eles, né, dominarem isso tudo. Ainda não chegaram a isso ainda. Explica Nicola Bellotto, cientista da computação da Universidade de Lincoln e gerente técnico da Engaixin, um projeto que visa a construir robôs para ajudar a cuidar de idosos, né? Então a Pro trouxe aqui mais alguns vídeos para que vocês entendam melhor, né, que nós estamos falando de robôs colaborativos ou cobots, mas o que é isso? Então agora vocês vão dar uma olhadinha para entender melhor do que esse texto está falando, que nós lemos, e o que de fato são esses robôs. Mas afinal, o que é um robô colaborativo? Para iniciar a nossa série, vamos falar um pouco da robótica, tá? A robótica surgiu na terceira revolução industrial, quando passa a ser utilizada a eletrônica como recurso de processo produtivo. A partir de 2008, a gente começa a ter a robótica colaborativa, que é um marco, através da Universal Robotics, na indústria 4.0. Ele vem para alterar a forma de trabalho da robótica. Ele passa a ter a parte de segurança interna ao seu processamento, a fácil programação, que é primordial para que você tenha a velocidade na hora de fazer um processo com o cobot, tá? E o payback rápido. Tudo isso é o incremento da robótica colaborativa. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, a ideia do robô trabalhar ao lado do ser humano é que quando existe uma força contrária ao movimento do robô, ele pare. Isso torna o quê? O seu processo seguro, você aumenta a sua capacidade de produção pela redução de layout, a segurança e o retorno do seu investimento, tá? Uma referência para toda essa parte de interação homem-máquina, homem-robô, é que existe um estudo do MIT que diz que até 85% de eficiência na sua produção pode ser atingida na utilização do cobot. Então, crianças, vocês viram aí, né, essa explicação bem breve, né, sobre o que são esses robôs colaborativos, né, ou os cobots. Então, temos mais um vídeo aqui, né, algumas utilidades desses robôs colaborativos. Vamos dar uma olhadinha, algumas coisas que eles podem fazer.
Aqui ele está fazendo carga e descarga. Observe que ele está trabalhando juntamente com pessoas, né? Olha a rapidez dele, ó. Paletização, está colocando nos pallets para ser transferido, né? São cargas pesadas, né? Ó, prensando, né? Ó, colocando para prensar. Olha ele fazendo o serviço. E vocês vão observar que seres humanos também, né? Fazendo e eles trabalhando sozinhos e bem próximos, aí ó, bem próximos às pessoas, né? Armando caixas, encaixotando. Observe como eles fazem com máxima precisão. Ó. Então, esses aí são algumas utilidades de robôs colaborativos. Aplicando cola. E é isso aí, crianças, né? Vocês viram aí algumas utilidades, né? Claro que tem muito mais que isso, né? Como foi lido, né, no último parágrafo do livro de vocês, falando sobre, né, o Enrage, né, que é o robô cuidador de idosos. Então eu trouxe para vocês, está em inglês, né? Porque ainda não é algo, são projetos ainda, né, em experimento, e no Brasil isso ainda é uma realidade muito distante. Então vamos só dar uma olhadinha nesse robô, né, que está sendo projetado para cuidar de idosos, né? Vamos dar uma olhadinha. Valerio, hai voglia di fare qualche gioco per allenare la mente? Utilizzare il pezzi del vaso per ricostruire il vaso.
ai 12 pezzi. Vocês só podem observar que, na verdade, esse robô ele serve como companhia, né? Para aquelas pessoas que vivem sozinhas, que já têm uma idade avançada, né? Então, você observa que ele serve para lembrar hora de tomar remédio, né? Tudo, na verdade, eles são utilizados para ajudar o idoso em tudo, né? Lembrou a hora de tomar remédio, observe. Valerio, hai voglia di fare qualche esercizio? Hora de fazer exercício, né? Na verdade, esse robô não está falando em inglês, né? Parece que está falando italiano, algo assim. Então, chegou a hora de fazer exercício. Então, ele lembrou, né, ao idoso que é hora dele fazer exercícios. E vocês podem observar que ele nunca deixa o idoso sozinho, ele sempre está seguindo, acompanhando, né? Agora olhando o calendário, as atividades, ou quem sabe pagamento, alguma coisa que ele tenha para fazer, o robô faz questão de lembrar. Ó, meteorologia e notícias. Então o idoso ele tem como saber tudo o que está acontecendo, né? Ele vai agora ver como está o tempo. E aí ele vai para a base carregar. Então, ainda é um projeto, né? Mas que espero que dê certo. Não é mesmo, crianças? Então, crianças, chegamos ao final da nossa aula sobre a evolução dos robôs, né? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Ainda é uma realidade muito distante para nós, né? Mas não impossível, né? E que venhamos cuidar mais dos nossos idosos, né? Eles estão aí numa zona de risco muito grande, então nós temos que ter o maior cuidado, o maior amor para com eles, né? Não só por causa da pandemia, mas a todo tempo, né? Então, até a próxima aula. Espero que tenha sido proveitosa. Com base nessa leitura, nesses vídeos, vocês vão poder estar respondendo, né, as atividades propostas para esse conteúdo. Até mais, fiquem com Deus, um grande beijo da Pro. Tchau, tchau.